Meu nome é Carlos Oliveira, eu estou na Comunidade da Graça desde 2003, 1º de maio de 2003. Então estou ali há 22 anos. Desde o início eu sempre quis entrar no Ministério de Artes. Já eu creio que desses 23 anos aí, pelo menos 20 envolvido com isso dentro da igreja. Hoje sou supervisor de célula, também lidero uma célula junto com minha esposa, a Natália, e hoje eu coordeno a parte de artes da comunidade. O Senhor me deu essa peça, então pude escrever o roteiro, a Natália deu uma revisada, ela me ajuda nessa parte de revisar. Também ajudei ali na parte de dirigir as cenas, com a ajuda de outras pessoas, do Matheus, do Giovanni, das pessoas que estavam ali envolvidas dentro do teatro. E também fiz parte do elenco com o personagem Guido. Ele era o personagem principal, o personagem que passava pelas suas questões emocionais. Nessa peça, acabei interpretando, cantando e dançando. Fiz um pouquinho de cada coisa. Para mim foi muito especial poder fazer esse personagem, porque essa peça ela vai muito além de uma simples peça, porque primeiro ela fala comigo, primeiro ela falou muito comigo, trabalhou tantas coisas em mim. Uma peça que nós trabalhamos falando de emoções, foi um tema que eu creio que o Senhor deu, que é uma necessidade, é algo que nós precisamos enxergar dentro da igreja, nas pessoas, em nós mesmos, aquilo que Deus quer trabalhar nas nossas emoções. Como estão as nossas emoções hoje? Então foi isso que Deus trouxe ao meu coração para que esse roteiro fosse escrito. Porque a preparação para esses eventos, normalmente a gente precisa buscar muito a Deus, buscar muito ali na palavra, a direção de Deus, aquilo que Deus quer para que a gente possa trabalhar. Então, eu acho que essa preparação, para mim, é muito especial. E a gente é surpreendido por aquilo que Deus faz. Meu nome é Ariane, estou na Comunidade da Graça há um pouquinho mais de 20 anos. E a minha experiência com dança já tem uns 14 anos. Eu fui convidada pelo Carlinhos para coordenar as danças. O início é mais difícil de conseguir ali unir todo mundo, mas a gente foi montando, fazendo primeira montagem, eu e a Beatriz me ajudando, e a gente foi primeiro fazendo a montagem da coreografia, de algumas partes, para depois a gente unir e conseguir passar todo mundo junto. A gente foi coreografando primeiro. O que mais me chamou a atenção nesse espetáculo foi a criatividade de juntar a história de uma pessoa que faz parte de um circo e estava enfrentando diversos desafios na sua mente com o nascimento de Jesus. Quando esse personagem conhece a história do nascimento de Jesus, aquilo transforma a sua vida e isso é muito maravilhoso. Essa foi a reflexão que ficou no meu coração. Eu fui selecionado para tocar guitarra e aí a partir daí começam a seleção das músicas, a gente começa a marcar os ensaios e são muitas semanas tirando as músicas, são muitos dias ouvindo bastante para que no dia dê tudo certo, né? Como eu disse, é sempre um desafio porque é uma responsabilidade muito grande, a gente está ali, querendo ou não, conduzindo o musical. Meu nome é Natália Oliveira, eu sou membro da Comunidade da Graça há 21 anos e hoje eu lidero o Ministério Infantil, o Start, e também, junto com meu marido, supervisiono células. Bom, a minha participação na peça Alegrai, em princípio, foi como aconteceram muitas outras vezes. Eu auxiliei o Carlos, meu marido, na revisão do roteiro, ele que é a mente pensante, as ideias geralmente surgem ali, né? O Senhor deu essa graça a ele, e eu costumo ajudá-lo na revisão do roteiro, complementar alguma fala ou outra, e em princípio a minha participação seria essa. Mas no decorrer do caminho houve
o Senhor direcionou para que eu fizesse um dos personagens. Há muito tempo não tinha esse tipo de participação e foi uma alegria poder participar dessa apresentação que ministrou muito aos nossos corações, porque não há nada que o Senhor faça através de nós que primeiro não seja em nós. Então, a personagem que eu fiz foi a Dúvida, era um personagem bem caricato e foi o primeiro contato do personagem Guido, né, o personagem principal, com seus sentimentos, com as suas emoções. E foi um personagem muito especial de fazer, ele tinha um jeito meio de palhaço, assim, que é uma praia que eu já conhecia, já tinha tido experiência. Então foi muito especial poder reviver uma interpretação de uma personagem. O roteiro ele nasceu numa conversa que eu tive com uma pessoa e essa pessoa estava passando por questões emocionais. E ali me veio uma ideia de trabalhar esse tema nessa peça de Natal. Mas como que eu encaixaria emoções com Natal? O que tem a ver emoções com o nascimento de Cristo? O que tinha uma coisa a ver com a outra? Esse foi o maior desafio da peça, de linkar o Natal com o tema. Mas ele nasceu a partir de uma conversa. Então, ali veio um despertar realmente da necessidade que existe de nós falarmos desse tema. Então, ali o Senhor começou a trabalhar, me dar ideias, como se fosse uma guerra na mente. Ali que veio a ideia da vida real, do personagem estar na vida real, passando para a mente dele e ele voltando para a vida real. De nós entendermos, ali a gente tentar passar quais são os conflitos da nossa mente, o que se passa dentro da nossa mente, como que passa isso. Então nós trabalhamos 3 sentimentos, foram a dúvida, a ansiedade e o medo. Ali olhando, pesquisando um pouco também sobre cada um dos temas, são hoje os temas mais comuns que a gente ouve falar. Pessoas com crise de ansiedade, pessoas com crise de pânico, com medo. O roteiro ele nasceu a partir de uma conversa e de eu enxergar, acho que de Deus despertar, para enxergar essa necessidade de nós abordarmos esse tema. Partindo agora para os ensaios, são momentos muito legais ali, junto com a banda, onde a gente passa horas no estúdio, tirando as músicas, cada detalhe, anotando os acordes, anotando cada riff que a gente vai fazer, cada parada, cada transição. É um momento onde a gente precisa ter muita atenção para memorizar cada detalhe da música. Nós tivemos alguns ensaios só com a banda e nós tivemos os ensaios gerais também. É muito legal ver o musical tomando forma, a gente juntando as músicas com as vozes e as danças. E quando começam ali os ensaios gerais, é muito legal ver aquilo realmente se transformando no musical completo, Os ensaios gerais, eles são bem desafiadores, porque é um lugar onde a gente tem que sincronizar toda a música com as vozes, as danças, as pessoas que estão atuando. Então, é algo desafiador, mas com muita prática, com muita insistência, digamos assim, ela vai tomando forma e vai ficando bem legal. O início dos ensaios, na verdade, todo o início de ensaios são muito desafiadores, porque tem aquela questão de fechar elenco, quem vai fazer parte, quem vai ser convidado, alinhar disponibilidades. E a verdade é que o Senhor, ele sempre nos surpreende, porque esse roteiro nasceu primeiro no coração dele. Então, em meio às nossas limitações, eu mesma, confesso que eu tenho muita dificuldade em decorar falas, diferente do Carlos, que tinha falas muito extensas, Ele participava de todas as cenas, eu participava de algumas e tenho muito essa dificuldade de decorar falas. Então, em meio às nossas limitações, nós percebemos o quanto que é o Senhor que age e que foi um roteiro que de fato nasceu no coração dele. Por isso, em meio ao nosso empenho, aos nossos esforços,
ele nos capacitou e nós fomos surpreendidos ao longo de todos os ensaios com aquilo que o Senhor ia gerando em nós a partir dos sentimentos que cada um de nós representávamos. Os ensaios em geral, eles demoram muito para começar a acontecer, né? Primeiro tem que escrever a peça, tem que criar um roteiro, para depois a gente ir vendo quem vai fazer parte, quem vai entrar, se vai ter dança, se vai ter música, quais músicas são. Então isso já vai dentro do roteiro. Então alinhar com as pessoas, acho que buscar o tempo de todo mundo, né? Adequar o tempo de todo mundo, para todo mundo conseguir ensaiar, é o maior desafio. Eu creio assim que Deus deu uma direção muito clara para todos nós, assim, né? Foi as meninas da dança, elas abraçaram muito o projeto, né? Esse roteiro, né? A Ariane, ali a Bia, o Giovanni, o Matheus, né? Na parte do teatro. Muitas pessoas foram se achegando ali e a gente começou a entender aquilo que Deus tinha para nós ali. Então, o maior desafio, além de alinhar os horários e tempos de todo mundo, é a gente entender também o que Deus quer, o que Deus tem para nós durante os ensaios. Então, todos os ensaios a gente investiu em oração. Todos os ensaios a gente tinha um tempo de oração por isso. Então, a gente orava por questões emocionais, orávamos pelas pessoas do elenco. Então, o Senhor nos levou a ter um tempo de oração muito específico para isso. O desafio do ensaio era o pouco tempo que nós tínhamos, mas também com uma direção que Deus nos deu, que era nós pegarmos um tempo de ensaio para nós orarmos, não só ensaiar. Porque a parte técnica, o ensaio, o entra, sai, aonde dança, aonde fica, aonde pisa, aonde vai, isso é muito importante. Mas ordenar isso com a oração, alinhar isso com a oração, nos fez entender mais ainda qual era o propósito de nós estarmos ali. As emoções. Através dessa peça eu fui muito ministrado em relação a medos, dúvidas que eu carregava, coisas do meu passado que vieram à tona, de dúvidas, de medos, de como seria, o que iria acontecer, mas nós temos crido que o Senhor ele vai fazer grandes coisas através dessa ministração. Né? Nós estamos nos preparando para que o nome dele seja exaltado. E essa peça nasceu com esse intuito, de trazer, de mostrar para nós aquilo que ele pode fazer também nas nossas emoções, na nossa mente, no nosso coração, como a gente pode entregar a ele para que a gente possa aprender a lidar com as nossas ansiedades, com as nossas dúvidas, com os nossos medos. Querendo assim, nasceu essa peça Alegrai. A gente vê o esforço que nós tivemos nós começamos a ensaiar, se eu não me engano, foi em outubro, final de outubro para começo de novembro, já estava em cima da data. Então alinhar todo mundo, e não é só alinhar elenco, aí a gente tem que alinhar com o pessoal de som, com o pessoal de filmagem, o pessoal de cenário, o pessoal de figurino, maquiagem. Então a gente precisou alinhar com muitas equipes, né? Então, para que todas as equipes caminhassem juntas. Eu fico muito surpresa, eu acho especial esse momento do processo. E durante o evento, eu acho que várias coisas me marcaram, mas uma delas, o que mais marcou, eu acho que foi a unidade em que a gente estava. Essa conexão, ali, né, os tempos de oração em que a gente teve. Isso foi uma das coisas que mais me marcou. Acho que ali a unidade e a música nasceu em Belém, para mim também foi algo que foi especial, porque foi diferente de tudo aquilo que a gente já fez. Ali a junção de todo mundo também, quando todo mundo dança a última música, e aí a gente expressa aquela alegria, acho que a gente consegue colocar para fora ali, né, tudo que a gente passou e se alegrar naquele momento para finalizar o evento, para mim é uma experiência incrível, foi especial. Quando a gente dá início no espetáculo, é um momento onde a gente se mantém muito focado para não perder nada, para não perder nenhuma cena, não esquecer de nenhum acorde, não esquecer de nenhuma harmonia ali e para realmente sair da forma como a gente planejou. Mas é muito legal a gente lá de cima do palco olhar cada reação das pessoas, a cada trecho do espetáculo, cada brincadeira que os atores fazem, que os personagens fazem. É muito legal ver a reação de cada pessoa ali na plateia. Mas um detalhe que sempre me chama a atenção é que sempre nesses espetáculos, nesses musicais,
várias crianças vão lá e sentam no chão ali, na frente da primeira fileira. E eu acho isso muito legal, porque anos atrás quem sentava no chão ali na primeira fileira era eu. E hoje, né, anos depois, eu posso ministrar ali o musical, participar do musical, tocando um instrumento que eu amo e podendo utilizar o dom que o Senhor me deu. O espetáculo foi muito especial. Nós fomos surpreendidos em cada detalhe. Realmente, a equipe de cenário teve uma atuação muito importante em tudo que foi feito ali. Nós tivemos trocas de cenário ali no decorrer da peça, que precisavam acontecer de forma muito rápida. E, de fato, houve um empenho muito grande dessa equipe que fez toda a diferença. E cenário é aquilo, né? Nós vamos construindo e acaba que nós, de fato, só interagimos com ele no dia da apresentação. Então, foram detalhes onde o Senhor nos surpreendeu. A banda que estava conosco também foi algo muito especial, pessoas muito comprometidas em cumprir com aquilo que estava proposto para essa peça. Então, o dia do espetáculo, ele me marcou em vários detalhes, naquilo que o Senhor fez, e a verdade é que geralmente nós nos deparamos com isso. Quando há um musical, mediante a todos os preparativos e todos os nossos esforços, nós sempre podemos contemplar isso, um Deus que nos surpreende. E detalhes que por vezes ali no ensaio estão um pouco travados, parece que uma fala que não vai se encaixar, que não vai desenvolver, que até o último minuto fica ali um pouco incerto. No dia, nós podemos experimentar realmente da capacitação do alto. E isso é sempre muito especial nesses musicais que acontecem. Mas o que mais me marcou, eu creio que pelo fato de ter sido algo que eu vivenciei, foi o momento em que o Carlos compartilhou o testemunho dele, né? O que ele viveu relacionado às emoções. Eu estava ali atrás, era um momento em que as cortinas se fechavam, então eu não podia presenciar a reação das pessoas, era apenas o Carlos que estava ali em cena. Mas à medida que ele compartilhava, ia contando, é como, primeiro, o Senhor quebrantou meu coração e ao relembrar essas histórias, tanto que fizemos 2 sessões, e nas 2 sessões eu fui levada ali às lágrimas mesmo em reviver esse momento, e era como se eu pudesse perceber ali no momento de interceder pelas pessoas que estavam ali recebendo aquilo, e eu pudesse perceber realmente um quebrantamento tomando conta da igreja. E o Senhor, eu creio que fez grandes coisas no momento em que ele compartilhou o testemunho dele. Então, sem dúvida, esse foi o momento da peça que mais me marcou. A cada apresentação que a gente vem fazendo, Natal, Páscoa, apresentação das crianças, Deus, ele sempre buscou em nós algo que ele sempre bate na mesma tecla com todos nós, que é nós trabalharmos em unidade. Se nós estivermos aliançados e unidos no mesmo propósito, na mesma visão, não tem como ele não fazer. E nesse espetáculo do Alegrai, eu vi muito forte essa questão da unidade, da aliança. Todos nós sendo muito fiéis uns aos outros, o que tinha que falar a gente falava, o que precisava alinhar a gente alinhava. Então, de bastidor, o que mais me marcou foi isso. Nós chegamos, talvez, temos muito a melhorar, mas nós chegamos num ponto de aliança e unidade muito forte. E em relação à apresentação em si, o melhor resultado que a gente pode esperar disso não é as pessoas virem dizer que foi um bom espetáculo, que foi uma boa apresentação, que foi bonito, que foi isso, que foi aquilo, mas é nós vermos as pessoas se levantarem no momento de apelo, no momento de oração, as pessoas recebendo cura emocional ali, enquanto no momento que eu compartilhei o meu testemunho, e ver as pessoas se levantando, pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo ali, isso é muito marcante para nós.
né? E eu acredito que é isso que vale todo o trabalho. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor por ter nos entregado essa peça, por ter nos entregado esse roteiro, por ter nos abençoado. E agradecer também à nossa igreja, aos nossos pastores, à nossa liderança, que nos apoia em oração, em incentivo, que nos apoia tudo aquilo que nós necessitamos. Agradecer a equipe do staff também da igreja, que nos dá todo o suporte. Agradecer também todas as equipes de dança, maquiagem, figurino, cenário, pessoal do som, filmagem, pessoal da fotografia, todas as equipes, teatro, as danças em geral. Então, quero agradecer a vocês, porque sem vocês, esse espetáculo, essa apresentação, essa ministração, ela não teria acontecido. Obrigado. Agora, outra coisa é você ter Compreendendo o que ele está passando, não é isso. Tá? Mas eu quero tentar incentivar o quadro, né? Então, Ele tá tão apoiado na peça. pode ser por tudo e por nada. Vamos lá. E ao mesmo tempo que eles tirem tudo. Você sabe de tudo isso? Se você sentir medo, provoca isso, provoca aquilo. Gente. Ó. Falar que assim, claro. A sua mente tá te pegando. Exatamente. Não. Olha, gente, não foi não. E hoje ele quer Natal, enfim, chuva, impactou minha mente. Aquele vídeo vai ficar tudo. Ai, que dúvida! Agora que é a sua vez, como você cai da. Desliga assim, sabe? Agora, Guido, eu sempre estive.